D360, o assunto é racismo geopolítico. Definir a guerra em Gaza como um conflito de racismo geopolítico é uma operação analítica e conceitual, não meramente retórica. Essa definição não nega as dimensões militar, territorial, religiosa ou estratégica do conflito, mas propõe que ele seja lido a partir de hierarquias raciais, civilizatórias e coloniais que estruturam o sistema internacional contemporâneo. Então, o que é racismo geopolítico? Racismo geopolítico não se refere apenas a preconceito étnico direto, mas a um regime de valoração desigual de vidas, territórios e direitos, operado por estados, organismos internacionais e narrativas midiáticas globais. Ele se manifesta quando certos povos são tratados como descartáveis ou sacrificáveis, a violência contra eles é normalizada, relativizada ou justificada, e o direito internacional é aplicado de forma seletiva. Em termos Foucaultianos, trata-se de um biopoder diferencial, quem pode viver e quem pode morrer sem escândalo moral. O que temos, portanto, é Gaza como espaço racializado. Sim, Gaza não é apenas um território sitiado, é um espaço racializado. Sua população majoritariamente árabe-palestina, com confinamento territorial extremo, e controle de circulação, água, energia, alimentos e comunicação, bem como bombardeios recorrentes sobre áreas civis densamente povoadas torna esse conjunto de fatos o que Achille Mbembe chama de necropolítica. Um regime no qual o poder decide quando, como e em que escala a morte é administrável. A população de Gaza é tratada como massa excedente, escudo humano, dano colateral estrutural. Esses termos desumanizam e dissolvem a singularidade das vítimas. O que vemos é pura assimetria moral e racial das narrativas. Um dos indícios centrais do racismo geopolítico está na assimetria discursiva. Mortes israelenses são individualizadas, nomes, histórias, rostos, mortes palestinas são estatísticas agregadas. A linguagem dominante é a de que Israel se defende, verbo ativo e legítimo. E os palestinos morrem, voz passiva, sem agente. Essa gramática produz uma hierarquia de empatia, profundamente racializada e civilizacional. Israel é situado no campo do Ocidente, um lugar constituído pela democracia, como também pela razão de Estado, já Gaza é situada no campo do caos como ameaça, e lugar da barbárie. É o espírito da colonialidade e exceção permanente. Os fins justificam os meios, jargão da dominação política racial que sempre justificou na política ocidental crimes contra etnias e camadas sociais desprovidas de poder. A guerra em Gaza também pode ser lida como remanescente de uma lógica colonial. Haja visto o território fragmentado, sua população sem soberania efetiva, num regime de exceção jurídica permanente. E o direito internacional humanitário, que deveria proteger civis, é suspenso na prática quando aplicado a Gaza. Isso revela um princípio colonial clássico. A lei existe, mas não para todos. Aqui, o racismo não é biológico, mas civilizacional e político. Os países aliados a Israel produzem um silêncio seletivo da comunidade internacional. Outro elemento definidor são as violações graves toleradas ou adiadas indefinidamente, assim como os vetos sistemáticos no Conselho de Segurança, e as sanções inexistentes ou simbólicas. Esse silêncio não é neutro, ele hierarquiza vidas. Se o mesmo grau de violência fosse aplicado a populações brancas europeias, a reação internacional seria imediata. Logo, a definição sintética possível é a de que você pode definir a guerra em Gaza como conflito de racismo geopolítico. A guerra em Gaza expressa um racismo geopolítico porque se estrutura sobre a desvalorização sistemática da vida palestina, a normalização da violência extrema contra uma população racializada e a aplicação seletiva do direito internacional, reproduzindo hierarquias coloniais e civilizatórias no sistema global de poder. Há uma importante distinção final. Alegar que vivamos um racismo geopolítico global não equivale a negar o sofrimento judaico histórico. Não reduz o conflito a ódio étnico simples. Não absolve crimes cometidos por grupos armados palestinos. Ela afirma, contudo, que o valor da vida humana não é distribuído igualmente na arena internacional, e que Gaza ocupa o polo da vida matável. Finalmente, podemos afirmar que Gaza é vítima de racismo geopolítico e que o mundo em que vivemos não se difere daquele antigo ciclo de colonização. A justiça internacional está nas mãos dos carrascos globais e, ao que parece, normaliza Netanyahu e Trump quando a Palestina é tomada de assalto em pleno dia e nenhuma força os detém.
Ficamos por aqui. AD 360, BR. Bom dia.